Um documento publicado por acidente revela que os Estados Unidos têm 150 armas nucleares na Europa. E a Coreia do Norte acusa o governo americano de renegar o acordo nuclear e ameaça retomar os testes de armas atômicas. A ditadura comunista da Coreia do Norte advertiu hoje que as manobras militares conjuntas dos Estados Unidos com a Coreia do Sul prejudicam as negociações de desarmamento e indicou que pode responder retomando os testes nucleares e de mísseis de longo alcance. Em nota, o Ministério do Exterior norte-coreano acusou os Estados Unidos de violar o espírito das negociações iniciadas em 12 de junho do ano passado em Singapura entre o presidente Donald Trump e o ditador Kim Jong-un. Depois daquele encontro, Trump suspendeu as manobras militares conjuntas para não provocar o regime stalinista de Pyongyang, que parou de testar armas atômicas e mísseis capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. A Coreia do Norte declarou hoje que a suspensão dos testes é um compromisso assumido verbalmente para melhorar as relações bilaterais, não é um documento legal escrito no papel. Com os Estados Unidos renegando unilateralmente seus compromissos, vamos gradualmente relaxar os compromissos que fizemos, alertou a nota. O último teste nuclear norte-coreano foi realizado em setembro de 2017 e o último teste de mísseis de longo alcance, capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos, foi em novembro de 2017. Na época, Kim e Trump trocavam ameaças de iniciar uma guerra nuclear. Depois do encontro de Singapura, Trump afirmou que esta ameaça estava afastada graças ao relacionamento pessoal entre os dois, que chegou a descrever como uma relação de amor. Mas, no segundo encontro, em 27 e 28 de fevereiro deste ano, em Hanoi, no Vietnã, o presidente americano abandonou as negociações em protesto porque a Coreia do Norte exigiu o levantamento das sanções econômicas em troca da desativação de uma central nuclear já conhecida pelos Estados Unidos, enquanto escondia outras instalações atômicas. Em 30 de junho, Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo a pisar em território norte-coreano. Ele se encontrou com Kim Jong-un em Panmunjom, uma cidade da zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Ambos prometeram reiniciar as negociações em 2 a 3 semanas. Desde então, não houve nenhuma reunião entre os negociadores dos dois países. A escala das manobras militares foi reduzida e o comando militar americano não quis entrar em detalhes para preservar o espaço para a diplomacia. Os Estados Unidos exigem que a Coreia do Norte tome medidas concretas e aceite um cronograma de desnuclearização para entregar 60% a 70% das armas atômicas em 6 a 9 meses. Sem isso, os Estados Unidos não aceitam relaxar as sanções econômicas. Diante do impasse, analistas internacionais chegaram a especular que Trump estaria pronto para reconhecer a Coreia do Norte como potência nuclear em troca do congelamento do programa no estágio atual. Isso foi desmentido no domingo pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo. Em entrevista à televisão, Pompeo diz que a missão do presidente não mudou, é desnuclearizar totalmente a Coreia do Norte de modo verificável. Na Europa, um documento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, foi divulgado por engano e depois retirado da rede mundial de computadores. O documento Uma Nova Era da Dissuasão Nuclear, Modernização, Controle de Armas e Forças Nucleares Aliadas, revelou que há 150 armas atômicas americanas em bases na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Itália e na Turquia. O texto sobre a futura política de dissuasão nuclear da Aliança Atlântica foi escrito por um senador do Canadá para a Comissão de Segurança e Defesa da Assembleia Parlamentar da OTAN. Enquanto isso, o presidente Trump enviou uma delegação de alto nível a Genebra, na Suíça, para negociar um novo tratado de controle de armas atômicas com a Rússia. O objetivo é limitar também o número de armas atômicas da China. Como este país tem muito menos ogivas nucleares que as grandes potências da Guerra Fria, a China reluta em negociar.
De acordo com a Associação para o Controle de Armas, a Rússia tem hoje 6.490 ogivas nucleares, os Estados Unidos 6.185 e a China cerca de 290. Em 2 de agosto, caduca o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, assinado em dezembro de 1987 pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev, para eliminar os mísseis nucleares de curto e médio alcances baseados em terra. Foi o primeiro tratado a extinguir toda uma classe de armas atômicas. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de violar este acordo, mas estariam preocupados mesmo porque a China, superpotência ascendente, não faz parte. Trump também indicou que não pretende renovar o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas assinado em 2010 pelos presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev. Na ânsia de apagar tudo que Obama fez, Trump ameaça jogar o mundo em uma nova corrida armamentista nuclear entre as grandes potências. Quem imaginava que a ameaça de um holocausto nuclear estava superada com o fim da Guerra Fria estava redondamente enganado. Ainda é possível acabar com a civilização simplesmente apertando um botão. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.